Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Dizer da nossa grande alegria de poder estar aqui. Nós estamos, nós, eu e o pastor Emanuel já saudou a igreja. Nós estamos aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, e rodando algumas cidades vizinhas também, Já demos alguns tiros fora daqui de Fortaleza. Estamos aqui desde quinta-feira e essa é a nossa última noite. Então, pastor Demétrio, nós agradecemos com muita alegria, com muita singeleza de coração. A gente encerra essa nossa estadia aqui em Fortaleza, aqui junto com os irmãos de Jardim Castelão. Então, rogamos a Deus que a sua bênção seja renovada sobre nós e que nessa noite o Senhor dispense graça, misericórdia e a sua unção para que o seu povo seja mais uma vez instruído pela eficácia da palavra de Deus. Quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Eu peço aos irmãos que respeitosamente, ao encontrarem o texto, coloquem-se em pé para que quando todos em pé, possamos ler a palavra de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Vamos ler do versículo de número 5 até o versículo de número 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, do versículo de número 5 até o versículo de número 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém. A igreja pode sentar-se. Quando somos indagados, quando alguém nos pergunta: como é que está a fé? Como é que está a nossa caminhada cristã? Como é que vai a nossa vida espiritual? As respostas são muito engraçadas. Geralmente os crentes têm algumas respostas prontas na vida. Você pergunta: e aí, irmão, como é que está? Firme! Está parecendo uma bala de gelatina. Firme! Irmão, e aí, como é que está a caminhada, rapaz? Rapaz, vou de glória em glória. Irmão, como é que está a caminhada com Deus? De fé em fé. Mas muitas vezes, na verdade, nós estamos a um triz
às vezes até mesmo de abandonar a caminhada cristã. Muitas vezes nós nos pegamos em situações e em circunstâncias em que achamos que a nossa vida com Deus, a nossa relação com o Senhor que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, está tão ruim que nós achamos que até a fé, que é dom de Deus e não vem de nós para que ninguém se glorie, diz assim o apóstolo Paulo, nós chegamos muitas vezes até a achar que a nossa fé está totalmente cambaleante. Mas quando nós lemos esse texto de Mateus 8, de 5 a 13, nós somos desafiados por Deus a olhar para o espelho da vida e perguntar a nós mesmos: e aí? Como está a fé? Será que é possível, em pleno mês de outubro de 2025, nesse mundo caótico que estamos vivendo, nós vivemos uma vida de fé, uma fé que agrada a Deus? Será que o exercício da fé que temos vivido nos nossos dias, será que a nossa fé é uma fé que agrada a Deus? Será que o modo como nós temos vivido no nosso dia a dia tem refletido a glória de Deus a ponto de o Senhor dos altos e sublime céus olhar para nós e dizer: eis aí uma fé que me agrada? Como está a nossa fé? Essa pergunta que o texto cobra de nós quando lemos. Quero convidar você a olhar um pouquinho para o texto e lermos juntos essa palavra do Senhor para a nossa vida na noite de hoje. Pois bem, o evangelista Mateus, ele começa de uma forma muito interessante esse trecho. Ele situa Jesus geograficamente, né? Ele vai dizer que Jesus está entrando em Cafarnaum, terra muito conhecida, muito comum de nós, nas leituras bíblicas do Evangelho ou dos Evangelhos, encontrarmos Jesus transitando aqui em Cafarnaum nas nossas leituras. Mas dessa vez, a entrada de Jesus em Cafarnaum, ela sofre uma chegada talvez brusca, talvez abrupta, talvez diferente, você diga assim. Porque dessa vez quem se aproxima de Cristo não é um leproso, não é uma mulher com fluxo de sangue, não é nenhum dos seus discípulos. Quem se aproxima de Jesus, diz o texto aqui, é um centurião. E pela etimologia da palavra, o centurião é aquele oficial do Império Romano que comandava uma centúria. Uma centúria era um agrupamento militar de aproximadamente 100 homens. Algumas centúrias tinham um pouquinho mais de 100 homens, outras tinham um pouquinho menos, mas a média de uma centúria era de 100 homens. Então, Jesus está entrando em Cafarnaum, ele é abordado por um alto oficial do Império Romano, era um comandante de companhia, podemos assim dizer, usando a linguagem do nosso tempo. E esse homem que se aproxima de Jesus, esse oficial do Império Romano, ele chega para Jesus não a fim de bater um papo. Ele não está indo até Jesus para ter uma conversa razoável. O evangelista registra que ele chega a Cristo implorando. E ninguém chega para você para fazer um pedido, para te implorar algo, se estiver tudo bem. Ninguém implora algo a outrem estando tudo bem. Quando eu imploro algo a alguém, é simplesmente porque eu estou precisando de que alguma coisa seja feita em meu favor e aquilo me deixa preocupado, angustiado.
E esse centurião chega para Jesus e vai dizer o versículo 6, o registro da sua fala: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E permita-me citar um detalhe muito interessante desse episódio, que nós só conseguimos perceber quando lemos o paralelo desse texto, que está lá em Lucas, capítulo 7, de 1 a 10. No registro de Lucas, o evangelista Lucas, ele chega e vai dizer que alguns dos principais da sinagoga chegam até Jesus e pedem a Jesus para que atenda o pedido desse centurião, porque esse centurião ele é diferente. Inclusive, vai dizer os líderes da sinagoga, os principais da sinagoga, ele foi quem construiu a sinagoga para nós aqui, ele é um dos construtores. Ele é um dos construtores, ou seja, esse centurião era um centurião diferente. Ou como dizemos no nosso tempo, era alguém diferenciado. Ajudou o povo de Deus a construir a casa de Deus. Mas agora este homem carece de ajuda. E ele vai a Cristo. Senhor, o meu criado está em casa. Moribundo, né? Está de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E o versículo 7, o que é que ele nos ensina? Por vezes na nossa vida, irmãos, por vezes na nossa vida, nós queremos olhar para Jesus e achar que Jesus é igual a nós. Achando que o nosso Senhor e Salvador é igual a nós. Jesus aqui nos ensina, mais uma vez, que Perdão, irmãos. Os céus estão sempre à nossa disposição. Jesus não estava sem ter o que fazer. Jesus não estava em um dia de folga. Jesus estava, como sempre, com sua agenda super concorrida. Mas todas as vezes que alguém, seja quem for, inclusive eu e você, todas as vezes que alguém clama ao Senhor, vai dizer o Salmos 40, ele se inclina para ouvir a voz do nosso clamor. E Jesus aqui prontamente diz: eu vou curá-lo. Jesus atende o clamor daquele homem. Jesus está sempre disposto a ouvir a voz de todo aquele que dele se aproxima. Eu irei curá-lo. Que festa! Lembra de Zaqueu? Lucas capítulo 19, quando Jesus diz assim: Zaqueu, hoje eu vou lá na sua casa filar a boia. Aí Zaqueu desce a toda pressa, diz o texto, né? Desce do pé de sicômoro a toda pressa, corre para casa para receber Jesus, aquela coisa toda. Esse centurião tem uma atitude bem diferente. Ele interpela Jesus no meio do caminho, faz um clamor, um rogo a Deus, angustiante: Senhor, meu servo está em casa, quase morrendo. Jesus fala: tá bom, eu vou curá-lo. Aí ele fala assim: tá, mas peraí, Senhor, peraí, Senhor. Eu pedi para o Senhor curá-lo. Eu pedi para o Senhor curar o meu servo. Mas Jesus falou que iria lá para curar. Eu falei: não, que é isso, Senhor? Não. Veja o que diz o versículo 8. Veja que lição maravilhosa para nós. Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Não sou digno de que entres em minha casa. Irmãos, como que está a nossa sensação de indignidade diante de Deus? Lembram do texto da Santa Ceia, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23,
quando o apóstolo Paulo está ali ensinando aos crentes de Coríntios sobre como deve ser a atitude nossa diante da celebração da Santa Ceia. E chega um momento em que ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois ele fala assim: cuidado para você não comer e não beber indignamente. A bronca é: quem é digno? Quem é digno? Observe que este homem, ele diz: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno de que entres em minha casa. Mas ele não era digno porque a casa dele estava suja. Ele não era digno porque a casa dele estava bagunçada. Ele não era digno porque a casa dele não estava tão bem pintada como está o nosso templo, lindo. E eu falei para o pastor Demétrio, parabéns pelo templo. Que templo lindo, muito bem cuidado. Parabéns, irmãos. A igreja de vocês é linda. Continuem cuidando e zelando pela casa do Senhor. É linda, é muito acolhedora. Parabéns, muito bonita. Louvado seja Deus. E esse homem diz: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. E ele vai dizer assim: olha, Senhor, a minha indignidade não vai impossibilitar que o Senhor efetue a cura. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre essa questão da indignidade. Porque logo depois de ele dizer ao Senhor que ele não é digno de tê-lo em sua casa, ele vai dizer: Senhor, e aqui talvez está um dos mais belos segredos desse texto e para a nossa vida, vai dizer: Senhor, eu não preciso que o Senhor saia daqui e vá até a minha casa. Basta uma única palavra sua, e o meu servo que está lá moribundo, quase à morte, ele será curado. Basta uma palavra. Como que nós estamos acreditando na palavra de Deus? Que valor na nossa vida hoje tem para nós a palavra de Deus? Basta uma palavra e o meu servo será curado. E aquele homem sabia o que era o poder da palavra autoritativa. Tanto é que ele dá provas a Cristo de que ele sabia do que era isso. Ele disse: Senhor, eu sou um oficial do Império Romano. Eu tenho homens à minha disposição. E quando eu digo a um vá, ele vai. Quando eu digo a outro vem, ele vem. Quando eu digo a qualquer um dos meus servos, faça isso, ele faz. Ele sabia o que ele estava dizendo para Cristo. Ele estava dizendo: Senhor, eu creio no poder da sua autoridade. Se o Senhor falar, céus e terra se movem e tudo acontece. Lembra que eu lhe perguntei? Como está a nossa fé? Como está a nossa fé? E aí, no versículo 10, depois de ouvir tudo isso, Jesus fala assim: poxa vida, vejam que coisa. O evangelista vai dizer assim: Jesus ficou admirado. Jesus ficou admirado. E não foi com o judeu não, viu? Não foi com o judeu não. Não foi com os principais da sinagoga não. Foi não. Foi com um oficial do Império Romano. Alguém que socialmente, no aspecto religioso falando, está fora. Veja que coisa. Jesus está com multidão, pessoas estão ao seu redor, e ele se admira com alguém do círculo de fora, não com o círculo de dentro. E Jesus vai dizer: rapaz, ó,
nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. Observem tal qual foi o testemunho desse homem. Nem em Israel eu achei uma fé como essa. E aí, então, lembram que esse homem falou para Jesus do seu conhecimento de autoridade, quando ele falou, Senhor, basta uma palavra. Aí agora que Jesus fala assim, meu amigo, nem em Israel eu vi uma fé dessa. Aí Jesus vai explicar o que ele quer dizer com isso. Ele cita o caso aqui do sentar-se à mesa. Sentar-se à mesa, já que muitos virão do Oriente, do Ocidente, né? Jesus vai dizer, olha, meu amigo, essa sua fé, esse seu testemunho de fé, realmente é diferente. Aí Jesus vira para o centurião e vai dizer, né? Rapaz, vá e seja feito conforme a tua fé. Versículo 13, né? Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, depois de olharmos esse texto, eu quero convidar você a gente refletir em algumas lições, em algumas aplicações desse texto para a nossa vida. Certamente hoje, quinta-feira, você teve um dia muito corrido. Meio mundo de coisa para fazer. Tem alguns até que estão bocejando aí. Ah, que sono bom. Doido para chegar em casa e dormir. Mas deixa eu lhe ajudar você a chegar em casa com a cabeça nesse texto e falar assim, Senhor, que texto maravilhoso. Talvez você já leu esse texto diversas vezes na sua vida. Eu quero apenas relembrar a você alguns aspectos desse texto que espero fazer sentido na sua vida, na sua caminhada, para que toda vez que você pare para pensar na sua fé, você se lembre que é possível você viver uma fé que agrada a Deus. É possível sim eu viver nesse mundo tão caótico e ter um exercício de fé que agrade a Deus no meu dia a dia. Quando eu estou no meio do ônibus lotado, quando eu estou andando nesse sol causticante aqui de Fortaleza, a carequinha sentiu um bocado do sol esses dias, viu? Meu Deus do céu. E quando eu esqueci de passar o protetor de manhã para vir trabalhar, pronto, aí eu sofria mesmo. Quero que você olhe para esse texto. Veja bem, o texto começa de uma maneira muito interessante, né? Ele começa dizendo assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum. Tá, pastor, e aí? O que é que a gente tem aqui para aprender, irmãos? Nós temos um Deus que nos desafia, que nos convida a uma vida ativa. Jesus sempre está em movimento. Jesus sempre está fazendo algo. Jesus sempre está agindo em favor das pessoas. A vida cristã não é uma vida para você viver em inanição. A vida cristã, ela é chamada para que você a viva em pleno exercício, em plena caminhada, em plena atividade cristã. Nós só conseguimos ser cristãos quando estamos praticando o exercício da fé. Então, aprenda com Cristo que Ele sempre espera de cada um de nós uma vida ativa. Uma vida ativa. E o texto diz que quando ele entra em Cafarnaum, se aproxima dele um centurião. Irmãos, nós precisamos definitivamente entender que todas as pessoas que o Senhor coloca diante de nós, são oportunidades que Deus nos dá para que nós sejamos bênção na vida dessas pessoas. Imagine se ao chegar próximo de Jesus, o centurião, a palavra de Jesus fosse, vá de reto, o que é que eu quero com esse povo que está oprimindo meus filhos? Não, aquele homem era um oficial do Império Romano, e eles não eram gente boa não. Batia, prendia, tirava onda, mas quando se aproxima do Senhor, ele é acolhido, é bem tratado.
Todas as pessoas que Deus nos dá a oportunidade de chegarem até nós, nós precisamos ser canais de bênçãos para todos aqueles que de nós se aproximam, porque nós somos promotores da paz de Deus, da paz que excede a todo entendimento. Nós somos promotores da reconciliação de Deus para com o mundo, porque em Cristo Deus estava reconciliando a cada um de nós consigo. Nós precisamos entender que o Senhor sempre nos dá a oportunidade de sermos abençoadores das pessoas. E esse centurião se aproxima de Jesus com angústia muito grande. Com angústia muito grande. O versículo 6 vai dizer o porquê dessa sua angústia. Veja que lição maravilhosa. Olhe para o texto e veja se você concorda comigo. Ele está dizendo assim: Senhor, a minha esposa está em casa. Não é assim que está no texto? É? É ou não? Sim ou não? Acorde, sim ou não? Sim ou não? Diga não, meu filho, acorde, pelo amor de Deus. Sim ou não? Ah, bom, acordou agora. Não. Não. Ele pediu pela esposa? Não. Pediu pelo filho? Pediu pelo irmão? Pela irmã? Não. Ele está pedindo pelo servo. Pelo servo. Irmãos, é muito difícil essa relação patrão-empregado. Servo-senhor, é muito difícil. Porque nós somos criados na nossa mentalidade, nós somos criados para viver em um eterno combate. O patrão é inimigo do empregado. O Senhor é inimigo do servo. Onde deveria ser diferente. Deus abençoa o patrão para que, por meio da bênção que Deus dá a ele, ele abençoe o seu servo. Deus abençoa o empregado com habilidades que o patrão precisa que ele tenha para que faça com que os negócios do patrão prosperem. Deveria ser uma relação clara, tranquila, mas infelizmente o nosso contexto social cria essa briga entre classes, entre categorias, entre pessoas que dificultam tudo. Mas esse homem do texto, o centurião romano, nos ensina que a fé que agrada a Deus também é uma fé que se preocupa com o próximo. A fé que o Senhor falou, rapaz, nem mesmo em Israel eu vi uma fé dessa. É a fé que se preocupa com aquele que é seu servo. É a fé que se preocupa com aquele que está abaixo de você. Aquela fé que se preocupa com quem é seu subordinado. É muito comum, irmãos, nos ambientes corporativos, a gente vê o tal do puxa-saco, do chaleira. Tem até algumas expressões pejoradas que eu não vou citar aqui. Mas é muito comum você ver aquela pessoa que trata o chefe não pode fazer assim, atim. Aí se ele não puder fazer barulho, ele escreve no papel assim, saúde, aí bota para o chefe. Não pode falar, ele bota saúde, porque o chefe espirrou. Mas o colega ao lado, às vezes, está agonizando, sofrendo. Não está nem aí. Vou ganhar o quê? Se fosse meu chefinho, não. Mas esse pior do que eu, quero nada. A fé que agrada a Deus, está aqui bem claro, é uma fé que se preocupa com o próximo. É a fé que se preocupa com o próximo. Aí ele chega para Jesus e fala, Senhor, está acontecendo assim, assado. Aí Jesus fala assim, tá, eu vou lá, vou curá-lo, bora comigo, vamos lá. Não, Senhor, não, deixe disso. Vou fazer igual eu aprendi com o pessoal de Natal, do Rio Grande do Norte. Tem uma expressão que eu acho muito engraçada, quando eles falam, né? Homem, deixe disso, homem, pare com isso, homem. É como se estivesse dizendo para Jesus, Jesus, pare com isso, deixe disso, Jesus, deixe. Não preciso o Senhor ir lá em casa, não. Eu não sou digno de acolher o Senhor na minha casa. Aí Jesus fala assim, mas por que eu não vou na sua casa? Senhor, basta uma palavra. Uma palavra que o Senhor der, está tudo resolvido. Uma palavra. A fé que agrada a Deus, irmãos, é a fé que acredita no poder da palavra de Deus.
Se nós não acreditarmos no poder da palavra de Deus, não adianta o seu hábito religioso de estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Não adianta. Se você não crer no poder da palavra de Deus, não adianta sua prática religiosa, seu hábito religioso, sua oferta, seu dízimo, não adianta. Você precisa crer no poder da palavra de Deus. Basta a palavra do Senhor e tudo se transforma. É a palavra de Deus quem transforma. E esse homem cria nisso. Por isso que Jesus vai dizer, nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. Nem mesmo em Israel. Irmãos, a fé que agrada a Deus é uma fé humilde. A fé que agrada a Deus é uma fé humilde. É aquela fé que nós podemos olhar para o Senhor e dizer, Senhor, ser propício a mim que sou pecador. Ajuda-me, porque eu não sou digno. Essa, entre aspas, coisa de o centurião dizer, Senhor, não sou digno, é porque ele simplesmente se acha pecador, miserável. Ele é sabedor da sua condição diante de Deus. Ele diz, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço. Mas saiba de uma coisa, meus irmãos. A palavra de Deus diz a nós que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E é justamente ela, a misericórdia, que se renova a cada manhã, a causa de não sermos consumidos. Porque elas não têm fim. O Senhor, na nossa indignidade, nos faz dignos em Cristo. Somos totalmente indignos, ponto, isso é verdade. Somos indignos, mas em Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário por nós, Cristo nos faz ser aceitos por Deus. E Ele nos acolhe como filhos, nos faz herdeiros da sua glória e sabedores de que um dia habitaremos nas mansões celestiais, mesmo sendo indignos, mas aceitos por Deus, por causa da justiça de Cristo, que a nós é imputada. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, a fé que agrada a Deus é uma fé que se preocupa com o próximo. A fé que agrada a Deus é uma fé humilde. A fé que agrada a Deus é a fé que crê no poder da oração. O que esse homem faz quando ele se aproxima de Jesus nada mais é do que a lição para que nós aprendamos todos os dias que nós devemos buscar a face do Senhor em oração. Esse homem chega a Jesus e diz, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes na história da nossa caminhada cristã nós negligenciamos a prática da oração. E sempre que eu falo em oração, eu gosto de repetir isso. Nós precisamos tirar, irmãos, da mente dos nossos pequeninos. Se nós tratarmos assim os nossos pequeninos, nós vamos ter grandões com péssimas práticas. Há pais que muitas vezes fazem da oração um castigo para os filhos. Tratam a oração como um castigo. Chegam para o filho e obrigam-o a orar e a orar de uma maneira que é penosa, pesada. Nós não devemos fazer isso com a fé dos nossos filhos. Nós precisamos, pelo exemplo, ensinar aos nossos filhos que a oração é um presente que Deus nos dá para que dele nos aproximemos.
Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, mas primeiro temos que aprender para nós que a oração é um presente que Deus nos dá, onde talvez você tenha aprendido antigamente que a oração é o momento em que nós falamos com Deus. E quando alguém está pregando, é o momento em que Deus fala conosco. Mas a oração, irmãos, talvez seja o momento do diálogo mais especial da nossa vida. A oração é o momento em que nós conseguimos fugir de tudo e de todos. Eu já tive ovelhas que diziam assim: pastor, minha casa é uma loucura. Minha casa é uma loucura. É muita gente, barulho, nem todo mundo é crente. E o único lugar de sossego que eu tenho para orar é quando eu me tranco no banheiro. Que seja lá o seu cantinho, mas que você tenha o seu momento com Deus, em que você senta-se, e como um dos grupos cantou aqui nessa noite, eu não lembro qual foi o grupo, assim, eu rasgo o coração e coloco para Deus. Então assim, nós precisamos ter um cantinho da nossa casa, da nossa vida, talvez até no trabalho. Pastor, o lugar mais sossegado é quando eu estou no trabalho, tem um momentinho lá que eu fico sozinho. Então tenha esse momento na sua vida, para que você possa chegar para Deus e fazer como esse centurião. Hoje as pessoas estão desabafando nas redes sociais. Pare com essa leseira, pare com essa besteira. Rede social não vai lhe ajudar em nada, pelo contrário, só está expondo a sua vida, expondo suas emoções, expondo suas necessidades, expondo suas fraquezas. Mas você não quer fazer isso com Deus. Aprenda com esse homem aqui do texto sagrado. Está ruim o negócio? Ore. Está chateado? Ore. Pastor, eu não sei o que vou fazer da minha vida. Eu também não sei. Ore. Que quem sabe o que fazer vai lhe ensinar. Ore. Quem transforma as situações não são os seus seguidores das redes sociais. Quem transforma as situações é Deus. E você tem um acesso direto a Ele. Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Veja que oração simples. Sem aquele falatório que às vezes a gente às vezes quer fazer em casa. Aquela oração da igreja. Tem gente que às vezes quer confundir um negócio, quer chegar na igreja, aí quer fazer a oração de casa. Não ora em casa. Aí quando alguém convida na igreja para orar, assim, eu quero convidar aqui o irmão fulano para fazer uma oração por tal assunto. Aí o irmão chega na igreja e ora pelo gato, cachorro, vizinho, amigo, programa de televisão, o colega, aí ora pelo pastor, ora pela oferta, ora pelo culto. A oração litúrgica, a oração no culto, ela tem um fim específico. Você vai orar por tal assunto. Vai orar por tal momento, orar por tal coisa. Você quer fazer essas orações alongadas? Faça em casa. Ninguém precisa saber das suas necessidades, não. Ó Senhor, peço a tua misericórdia, porque eu rasguei o pé ontem no prego, e aí estou com a coxa doendo, e a batata da perna está inchada. Não, meu irmão. Isso é em casa. Essa conversa da intimidade é em casa. É em casa. Esse homem está falando diretamente com Jesus. Senhor, meu servo está assim, 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 assim. Aproprie-se da oração, meu irmão. A oração é um presente que Deus nos dá para que em comunhão com Ele possamos crescer. Eu quero encerrar, irmãos, dizendo que a nossa fé, por mais cambaleante que seja, talvez você não tenha uma fé tão fraca quanto a minha. Eu sou um homem que peço a Deus sempre: Senhor, tem misericórdia da minha fé. Aumenta a minha fé. Aumenta-me. Aumenta-me a fé. Porque eu preciso de uma fé mais forte. Ajuda-me. Ensina-me a orar. Ajuda-me. Senhor, ensina-me a amar o meu irmão. Ajuda-me. Senhor, eu preciso confiar mais em Ti. Ajuda-me. Nós precisamos ter essa atitude diante de Deus, porque se assim agirmos, nós estaremos vivendo uma fé que agrada a Deus. E saiba que isso é possível.
em pleno outubro de 2025, morando aqui nessa cidade linda de Fortaleza, você, meu irmão, você inclusive que está aqui nos visitando, que eu vi que tem gente aqui de João Pessoa nos visitando, né? Você de João Pessoa que está aqui, a sua fé também pode agradar a Deus. Você que acompanha pela internet, a sua fé pode agradar a Deus. Viva uma fé humilde. Reconheça diante de Deus a sua indignidade. Seja humilde diante de Deus. Reconheça que você é falho, é fraco, é um miserável pecador que depende desesperadamente da graça de Deus. Você quer viver uma fé que agrada a Deus? Viva uma fé que se preocupa com o próximo. Ame as pessoas. Há pessoas que apenas querem se servir das pessoas, mas ame as pessoas. Ame as pessoas. Ame de verdade. Que ao se relacionar com as pessoas, elas sintam a sinceridade no seu relacionamento. Uma fé que agrada a Deus se preocupa com o próximo. Ele está pedindo pelo seu servo. Você quer viver uma fé que agrada a Deus? Além de viver uma vida de humildade, além de viver uma vida de amor ao próximo, viva uma vida de confiança na palavra de Deus. A atitude desse homem foi: Senhor, basta a tua palavra, eu não preciso que o Senhor vá até minha casa. O poder da tua palavra resolve tudo. E tudo foi resolvido. Vai-te, a tua fé vai ser feita como tu pediu. Que nós acreditemos, irmãos. Acreditemos no poder da palavra de Deus. Não é no poder da sua palavra não, viu? A gente vai coisa de, a sua palavra tem poder. Cuidado, a palavra de Deus tem poder para transformar tudo. O que está ruim em bom. Deus transforma tudo. E eu oro a Deus, irmãos, para que nessa noite, quando sairmos aqui da casa do Senhor, saímos com essa certeza de que a nossa fé, ela pode sim ser uma fé que agrada a Deus. Seja humilde, ame o próximo e acredite no poder da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a oportunidade de todos os dias vivermos uma vida de fé na sua presença, uma vida de fé que agrade a Ele, uma vida de fé que impacte a vida das pessoas. Amém.